Muito bem, senhores, o nosso tópico da aula de hoje é sobre as funções do Tribunal Superior do Trabalho, sobretudo no que diz respeito à elaboração de súmulas e orientações jurisprudenciais, bem como as suas competências recursais e competência originária. Para que se possa ter uma boa compreensão da função, das funções do Tribunal Superior do Trabalho, cabe fazer uma pequena retrospectiva para delinear a organização da Justiça do Trabalho. Sabemos todos que a Justiça do Trabalho está organizada a nível nacional, né, em todo o Brasil, e conta nessa organização com 24 tribunais regionais do trabalho, praticamente um em cada estado, com pequenas exceções de 2 ou 3 estados, e 2 tribunais regionais do trabalho no estado de São Paulo, segunda região em São Paulo e a 15ª, cuja sede fica em Campinas. Muito bem, esses tribunais regionais do trabalho, bem como os juízes do trabalho que exercem, né, a prestação jurisdicional em primeiro e segundo grau de jurisdição, aplicam, né, a nível nacional a mesma legislação trabalhista. Quer dizer, logo, nós temos uma legislação trabalhista única para ser aplicada em diversas regiões do país e que certamente, né, diferem do entendimento jurídico, diferem na forma, né, de se prestar o serviço, enfim, existem diferenças regionais que às vezes se sobressaem até mesmo na aplicação dessa legislação trabalhista única. Muito bem, os tribunais regionais do trabalho, no exercício aí do duplo grau de jurisdição, eles examinam todas essas questões jurídicas trazidas à sua apreciação. E, não raro, né, e muitas das vezes, eles têm entendimentos divergentes, ou seja, as divergências ocorrem dentro das próprias turmas, né, ocorrem dentro dos tribunais em relação às diversas turmas de um mesmo tribunal regional. E ocorre divergência também entre os diversos tribunais regionais do trabalho. Daí a necessidade de um tribunal superior, como o TST, uma função que é a função mais importante do Tribunal Superior do Trabalho, de uniformizar a aplicação dessa lei, para que não haja, né, até mesmo um desgaste nessa prestação jurisdicional, e cada tribunal, cada região está aplicando a mesma lei de maneira diversa. Então, dentre essas competências do Tribunal Superior do Trabalho, sobressai a de uniformizar a jurisprudência trabalhista nacional. Muito bem, o Tribunal Superior do Trabalho hoje, depois de uma série de modificações, ele veio restringindo a possibilidade de recursos cada vez mais. E parece incrível, quanto mais ele restringe a possibilidade de recurso, mais aumenta e mais se avoluma os recursos que são manejados para o Tribunal Superior do Trabalho. Dentre a competência recursal e uniformizadora, o Tribunal Superior do Trabalho tem também uma competência originária, né? Essa competência originária que está disposta na lei para decidir algumas causas de sua competência, tais como mandado de segurança, ação rescisória, etc. E também a competência para exercer
o seu, hoje muito restrito, poder normativo, né, que é para dirimir questões coletivas, criando ou esclarecendo normas que digam respeito a uma categoria específica. Nessa função recursal, que é o que nós pretendemos aqui, nesse tempo, dar uma enfatizada, porque vamos tentar concluir com a importante função uniformizadora do Tribunal Superior do Trabalho, nós teríamos que fazer algumas considerações a respeito dos recursos que são cabíveis para o Tribunal Superior do Trabalho. Esses recursos, essa função uniformizadora geralmente é feita através dos recursos que são interpostos das decisões dos tribunais regionais do trabalho que divirjam entre si, ou de decisões do Tribunal Superior, do Tribunal Regional do Trabalho que divirjam de decisões do Tribunal Superior do Trabalho ou de orientação jurisprudencial ou mesmo de súmula do Tribunal Superior do Trabalho. E, evidentemente, também aquelas decisões de tribunais regionais do trabalho que contrariam disposição de lei. Mas esta não é uma função uniformizadora, essa é uma função de preservação da integridade da lei. Mas o Tribunal Superior do Trabalho, ele hoje tem uma organização interna, onde ele funciona com 8 turmas, essas turmas com competência recursal para os recursos de revista e os recursos que são a ele acessórios, tais como os agravos de instrumentos que buscam destrancar esses recursos de revista e, evidente, que também os processos que lhes são conexos, tais como ações cautelares e medidas cautelares que digam respeito a esses recursos de revista submetidos às turmas dos tribunais. Funciona também o Tribunal Superior do Trabalho com órgãos especializados, seções especializadas em dissídios individuais, e essa seção de dissídios individuais ela está subdividida em 2 seções, a subseção de dissídios individuais 1, e que é a que tem a função uniformizadora, e a seção de dissídios individuais 2, que na verdade são subseções, porque é uma seção de dissídios individuais subdividida. Essa subseção 2, ela tem a competência para mandados de segurança, para ações rescisórias, enfim, processos não oriundos das turmas que julgam recursos de revista. E a seção de dissídio coletivo, que julga os recursos ordinários em dissídio coletivo e os recursos e os processos originários também de competência do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho também tem hoje a competência que lhe foi garantida por recente emenda constitucional de decidir as reclamações contra decisões que contrariem os seus julgados. É uma função que era já constitucionalmente assegurada ao Superior Tribunal de Justiça, foi também por emenda constitucional, agora estendida ao Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Então, vejam, os senhores, que nós estávamos comentando sobre a divergência que ocorre entre diversos tribunais regionais do trabalho do país no momento de interpretar e de aplicar um dispositivo de lei trabalhista no Brasil inteiro. Então, nós temos aí todos esses 24 tribunais, diuturnamente, produzindo decisões, e decisões que, às vezes, divergem, aplicando a mesma matéria,
sobre questões de direito absolutamente idênticas. Quando ocorre essas divergências, as partes têm um recurso especial para o Tribunal Superior do Trabalho, que é o recurso de revista, que certamente será objeto de outro módulo, onde se pode examinar todos os pressupostos de admissibilidade desse recurso especialíssimo. Há muito, isso já talvez há mais de 15 anos, 20 anos, a legislação processual em relação a esses recursos específicos, ela vem sofrendo uma modificação que é restritiva, que é uma proteção do Estado juiz, né, contra o avalanche de processos. Então, imagine que há algum tempo, não vamos aqui estabelecer datas até para que isso não é muito importante, nós trazíamos recursos para o Tribunal Superior do Trabalho com divergência entre turmas de um mesmo tribunal. Então, imaginem, senhores, um tribunal como o de São Paulo, que funciona com certeza, eu não sei o número exato, mas em torno de 20 turmas, quer dizer, só a divergência entre as turmas deste tribunal, né, já era suficiente para trazer um sem número de recursos para ser apreciado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Pois muito bem, a legislação veio restringindo a especificidade, a qualidade dessas divergências. E passou a exigir que as decisões divergentes fossem de tribunais diversos. Então vejam que já houve uma enorme redução nessas questões de divergência jurisprudencial. E ainda assim, nós temos um grande número de processos que chegam ao Tribunal Superior do Trabalho. Esses processos são decididos, como falamos há pouco, pelas turmas, que são 8. E, evidentemente, que essas turmas também divergem entre si, né? Não é raro, né, que tenhamos divergência entre os próprios juízes, entre os próprios ministros, né, os julgadores componentes da turma. Então, tem-se divergência, tanto dentro da turma, né, como divergência também entre as turmas. Essas divergências, que são divergências internas entre o tribunal, elas também precisam ser dirimidas, e quando se dirime essa divergência, essas decisões são levadas à Seção Especializada 1, que é o órgão do Tribunal Superior do Trabalho, que substitui para dissídios individuais, naturalmente, as decisões do Tribunal Pleno, né? E, muito bem, essas divergências de turmas, às vezes elas se acentuam, né, cada vez mais, e o tribunal tem, às vezes, necessidade de, usando disposições do regimento interno, que estabelece forma de uniformização de jurisprudência pelas orientações jurisprudenciais, levar esses processos ao pleno e fazer orientações jurisprudenciais que dirimam esses conflitos não só dentro da turma, mas que também dirimam esses conflitos para os tribunais regionais do trabalho e para os juízes de primeiro grau. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, quando ele uniformiza entendimentos, seja por decisões reiteradas, ou seja por orientações jurisprudenciais, ou seja através de súmula, né, ele, de certa forma, sinaliza para os juízes de primeiro grau e para os tribunais regionais do trabalho, né, com o seu entendimento. Qual é o efeito desta sinalização pelo Tribunal Superior do Trabalho? Primeiro, as decisões de tribunais regionais do trabalho que forem contrárias às orientações jurisprudenciais do TST ou contrárias às súmulas, essas decisões não comportarão mais recurso de revista. Logo, as súmulas, elas têm o efeito de impossibilitar que os processos
venham para o Tribunal Superior do Trabalho, se o Tribunal Superior do Trabalho já decidiu a matéria. Então, ela tem um efeito processual de impedir com que o recurso chegue ao Tribunal Superior do Trabalho. E é evidente que, não chegando ao Tribunal Superior do Trabalho, ele não esgotará os graus de jurisdição e dificilmente ele chegará também ao Supremo Tribunal Federal. Isso seria aqui um outro tópico de como buscar o pronunciamento do Supremo contra essas decisões que já receberam entendimento do Tribunal Superior do Trabalho. Por outro lado, se as decisões dos tribunais regionais do trabalho contrariam decisões do TST, os recursos de revista subirão ao TST, basta que a parte alegue esta contrariedade para que o processo tenha ascendência ao Tribunal Superior do Trabalho. E aqui, chegando o processo no tribunal, o tribunal terá obrigatoriamente que aplicar o seu entendimento e vai, evidentemente, reformar a decisão que está destoando daquela diretriz jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Então, verifiquem os senhores a importância desta função uniformizadora do tribunal. Ela tem como reflexo, eu diria, como efeito colateral, né, um efeito colateral de impedir que recursos que sejam contra essa que decisões contra esta orientação subam ao tribunal para que sejam reformadas. E as decisões que forem favoráveis às decisões do Tribunal Superior do Trabalho, por orientação jurisprudencial ou por súmula, essas decisões não terão recursos, porque há aí uma presunção de que o TST já examinou a questão e a questão jurídica não precisa mais ser submetida ao tribunal. Essa questão da uniformização, ela vem ganhando importância na medida em que o número de recursos, né, se avolumam. É claro, se temos um grande número de recursos, é porque temos um grande número de demanda e um grande número de dúvida e um grande número de divergência, um grande número de entendimento jurisprudencial. Então, alguma coisa está errada, né? Ou a lei não está clara o suficiente para que o aplicador, né, exerça a sua função jurisdicional com tranquilidade, né, ou, naturalmente, que os entendimentos sobre determinadas matérias de direito podem ter diversas facetas e necessitem da última palavra do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem. Nessa função uniformizadora, o TST resolve as questões, todas as questões que lhes são colocadas de forma, eu diria, suficiente, de forma que as partes, os jurisdicionados, recebam a tranquilidade que o Estado deve oferecer para quem tem uma dúvida, para quem tem uma contenda? Na maioria, sim. Mas é claro que sempre nós temos a possibilidade de erro, mesmo que seja do Tribunal Superior do Trabalho. Quer dizer, há uma presunção de que o tribunal é o que menos erra. Mas, na realidade, ele erra também, e erra muito na função uniformizadora, porque se nós formos observar o que o tribunal tem modificado e alterado orientações jurisprudenciais e súmulas já elaboradas, às vezes, e consolidadas, sem que haja nenhuma divergência dentro do panorama jurídico, isso já demonstra, né, que o tribunal, que deveria trazer uma certa tranquilidade e uma certa estabilidade na aplicação da lei, ele também
comete, às vezes, alguns erros, algumas falhas, e muitas das vezes essa modificação jurisprudencial, e isso é que preocupa, essa modificação jurisprudencial, ela decorre da mudança de membros do tribunal. Nós temos, em determinada época, nós podemos ter um tribunal com membros que tenham um entendimento um pouco mais conservador para um lado ou para outro, na medida em que esses membros dos tribunais vão sendo substituídos, há uma provocação interna dos próprios ministros para que a jurisprudência, para que as orientações jurisprudenciais sejam também modificadas para se adequar a novos entendimentos e a novos tempos. Quando há uma mudança de jurisprudência, porque mudou a lei, né, porque mudou o contexto, né, nós podemos, inclusive, dizer, olha, houve uma mudança de lei, houve uma mudança de conceito, então a jurisprudência tem que ser adequada. Mas o que tem se visto, né, com muita frequência, modificações de decisões do tribunal já consolidados em orientações jurisprudenciais e em súmula que não decorre da modificação legislativa ou que às vezes não decorre de uma alteração no contexto social em que se vive. Muito bem. Em relação a isso tudo, seria até conveniente que nós pudéssemos aqui traçar o caminho e o iter da elaboração de cada orientação jurisprudencial, de cada súmula, para que nós pudéssemos ter esse contexto de como se chega ao Tribunal Superior do Trabalho e como se pode manejar um recurso contra essas orientações jurisprudenciais ou contra a súmula. Porque, como dissemos antes, a elaboração de súmula, ela cria obstáculo para que as decisões que estão com ela favoráveis ou que estão com ela de acordo, que esses recursos cheguem ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, para se modificar uma súmula, é extremamente difícil. Muitas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, orientação jurisprudencial, sofreram modificação depois de muita discussão e depois que a matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal. Nós temos exemplos, por exemplo, matérias sobre planos econômicos, várias súmulas foram modificadas. Nós temos aí a questão da substituição processual pelo sindicato. O tribunal teve uma discussão e teve uma súmula que perdurou por muitos anos e depois ela veio ser modificada também por algumas decisões ainda de turma do Supremo Tribunal Federal, mas com uma sinalização de que o TST não andava no caminho constitucional correto e aí as súmulas foram modificadas. Isso é para mostrar aos senhores que o fato da matéria estar sumulada, o fato da matéria já está, de certa forma, decidida com uma orientação sedimentada do tribunal, né? Esses fatos não devem nunca desanimar o advogado de defender as suas convicções e tentar, às vezes, modificar as orientações de súmula e o texto dessas normas. A par disso, é claro que o tribunal, com essa função uniformizadora, vem prestando um grande serviço, isso para a aplicação da lei trabalhista. Imagine um país desse tamanho, né, com toda essa diversidade de funções, de trabalho, de emprego, de contrato de trabalho, de normas coletivas, de regulamentos, né, sendo essa legislação, esse feixe normativo sendo aplicado por milhares de juízes de primeiro grau, não é isso? E por centenas de turmas de tribunais regionais, né? E por dezenas de tribunais regionais do trabalho. Com certeza, né? Impossível ter-se a aplicação dessas leis sem uma divergência de entendimento. E impossível a aplicação destas leis
num contexto nacional, sem um órgão uniformizador dessa jurisprudência. Muito bem, eu gostaria de fazer algumas considerações mais minudentes a respeito da criação dessas súmulas, dessas orientações jurisprudenciais, dessas normas do TST que uniformizam a jurisprudência e do iter que esses processos percorrem até chegar a esse desiderato. Mas eu queria fazer algumas considerações também sobre, particularmente, sobre a reforma trabalhista, que veio a, de certa forma, alterar, né, a maneira com que o tribunal vinha se comportando nessa uniformização jurisprudencial e veio também a revogar uma disposição de lei da reforma trabalhista recente, agora eu diria anterior, que estabelecia a uniformização de jurisprudência também pelos tribunais regionais do trabalho. Porque, ora, o Tribunal Regional do Trabalho, que tem diversas turmas, né, ele precisa também uniformizar a sua jurisprudência. Ora, você tem dentro de uma mesma região processos, e às vezes dentro da própria turma, processos, decisões judiciais sobre a mesma disposição de lei, sobre o mesmo caso, decidindo a mesma questão jurídica, decidido de uma maneira numa turma e ali na outra sala decidido de outra. Evidente que o jurisdicionado precisa de uma resposta para isso. O Estado precisa prestar jurisdição e precisa prestar jurisdição de uma maneira correta, de uma maneira certa. A parte vai ao judiciário buscar o quê? Segurança jurídica. Como pode ter segurança jurídica se ela vê, às vezes, né, processos idênticos sendo decididos de forma diferente, conforme se muda o relator do processo ou conforme se muda a turma em que esse processo está sendo decidido. Então, tínhamos um processo anterior de, eu diria, uniformização interna dessa jurisprudência regional para só a partir daí, só depois dessa uniformização, é que o recurso desafiaria, então, desafiaria, então, o recurso de revista para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, me parece que foi uma medida sensata e, infelizmente, ela foi revogada. Eu vou dar uma olhada aqui, inclusive na lei que hoje veio a tratar da competência do Tribunal Superior do Trabalho, a específica para estabelecer as suas súmulas e orientações jurisprudenciais. Essa modificação veio num acréscimo aqui na linha F ao artigo 702, da CLT, que trata da competência do Tribunal Pleno. Até a edição dessa lei da reforma, cuja vigência, estamos agora já às vésperas da vigência, a uniformização de jurisprudência, ela obedecia um rito regimental, né? O Tribunal Superior do Trabalho, pelo seu regimento interno, ele estabelecia a composição de seus órgãos e também a forma de uniformizar a jurisprudência e de editar tanto orientações jurisprudenciais como as súmulas, exigindo, né, um determinado número de decisões divergentes entre as turmas, ou que tivesse iniciativa de ministros pedindo a uniformização. Essas decisões divergentes eram encaminhadas, então, para uma comissão de jurisprudência, e a comissão de jurisprudência, depois de ouvir todos os órgãos do tribunal, de ouvir
a opinião de todos os ministros do tribunal, propunha ao tribunal pleno a edição de uma orientação jurisprudencial ou a edição de um verbete de súmula. Isso tudo disciplinado pelo regimento. Nós tivemos, durante algum tempo, uma produção muito grande de súmulas e orientações jurisprudenciais do tribunal, que hoje, só de súmula, monta mais de 400. Então, realmente, imagine os senhores, para que se possa advogar no Tribunal Superior do Trabalho, o advogado tem que conhecer obrigatoriamente todas as súmulas e jurisprudência do tribunal, sob pena de não poder exercer com responsabilidade, com boa técnica, ou seja, ou como se exige de um bom profissional, sob pena de não poder exercer a boa advocacia no Tribunal Superior do Trabalho. Essas súmulas, elas abordam desde direito material até direito constitucional, direito processual, matérias de regimento interno, enfim. Então, o conhecimento desses enunciados de súmula e da orientação jurisprudencial, eu diria que é talvez até mais importante do que se conhecer a letra da lei. Se nós examinarmos hoje, muitas disposições da CLT ficaram até superadas por entendimentos jurisprudenciais que vieram escorados em legislações esparsas ou mesmo em superação de algum entendimento por aplicação do Código de Processo Civil e etc. Então, a nova lei, ela veio a criar regras rigorosas para que o Tribunal Superior do Trabalho possa editar súmula. E muitas dessas súmulas que o tribunal editou, que o tribunal reformou ao longo do tempo, e eu diria muitas ao longo dos últimos anos, foram reformas de súmula, reformas de orientação jurisprudencial, sem que houvesse precedentes a escorar essas reformas, apenas pelo fato de modificação da composição dos órgãos julgadores e do entendimento desses órgãos julgadores. Pois muito bem, a nova lei veio criar alguns pressupostos extremamente rigorosos, eu entendo, para a criação de súmula. E isso vai, no meu entendimento, não estou aqui fazendo, claro, um julgamento, nenhuma consideração sobre a nova lei, mas no meu entendimento, essa nova modificação vai dificultar extremamente essa função do Tribunal Superior do Trabalho, que é uniformizar a jurisprudência e orientar os tribunais regionais e os juízes de primeiro grau na aplicação dessa lei nacional para dirimir contendas que, às vezes, ocorrem no Brasil inteiro e em contextos, diria até em contextos culturais absolutamente diferentes. Então, hoje, para se estabelecer a nova lei, ela veio dizer que para estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados da jurisprudência uniforme, o tribunal precisa de 2/3 dos seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, em, no mínimo, 2/3 de suas turmas, em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, podendo ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. Então, verifiquem que a lei veio criar para o Tribunal Superior do Trabalho restrições que a Constituição cria para o legislador. Dispor sobre algumas normas de lei, veio aqui a nova lei criar para o Tribunal Superior do Trabalho
estas restrições. Então, verifique que, para que 2/3 das suas turmas, com 8 turmas, eu tenho que pelo menos ter, no mínimo, 2 turmas decidindo, pelo menos, em 10 sessões diferentes sobre a mesma matéria e por unanimidade. A partir daí, eu teria o material para começar a pensar em elaborar um enunciado de súmula pelo tribunal. Então, hoje não é mais possível, né, por o entendimento, por requerimento de qualquer ministro ou porque houve uma modificação na composição do plenário, modificar um enunciado de súmula ou uma orientação jurisprudencial. E por que isso? Porque o tribunal, em algum tempo, com a devida vênia, se excedeu na elaboração de enunciados de súmula. Criou algumas súmulas que eu diria súmulas legislativas. Se nós olharmos alguns enunciado de súmula que tem inciso 1, 2, 3, até 10. Então, isso não é um entendimento jurisprudencial sobre uma determinada divergência sobre matéria jurídica. É uma verdadeira norma. Ora, se eu tenho uma orientação, uma súmula, que não está suportada em precedentes em divergências jurisprudenciais, né? Então, eu já teria aí uma norma processual criada pelo Tribunal Superior do Trabalho, não dirimindo entendimentos divergentes de outro tribunal, ou seja, não orientando a jurisprudência pacífica, e sim legislando. Ora, é extremamente difícil que se enquadre, né, um controle, eu diria, concentrado sobre uma súmula, ou sobre uma orientação jurisprudencial, ou sobre a forma de se interpretar uma lei. Então, se eu tenho uma norma processual que me prejudica, que me tira o direito que me limita o direito de defesa, que me limita o direito a recurso, ou que me tira a livre iniciativa que é garantida na Constituição, eu não tenho como discutir esta súmula no Supremo Tribunal Federal com a mesma forma expedita que eu teria para discutir uma norma advinda do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Então, vejam que isso faz com que seja extremamente difícil, né, você discutir a constitucionalidade ou não de uma súmula, sendo que, quando há um entendimento do tribunal a respeito de determinada matéria, ele te restringe o recurso, e se te restringe o recurso, ele está, de certa forma, também violando as normas constitucionais referente ao devido processo legal. Então, esta restrição, eu diria, ela veio a criar graves prejuízos na função uniformizadora do Tribunal Superior do Trabalho para a edição de súmula e orientação de seus tribunais, e até mesmo uma diretriz para o seu jurisdicionado. Mas, ao mesmo tempo, ela veio impedir que o tribunal acabe legislando em matéria processual quando, como Poder Judiciário, falta-lhe competência para tal. Muito bem. Então, eu diria que essas dificuldades que hoje estão colocadas na lei, certamente o Tribunal Superior do Trabalho saberá contornar. Eu diria que pode-se vislumbrar aqui até algumas, eu diria, indícios. Eu não tenho aqui o que diria de constitucionômetro, né, para dizer se é mais ou menos constitucional, mas alguns indícios de inconstitucionalidade a partir do momento em que esta lei vem tolher uma das competências constitucionais do Tribunal
Superior do Trabalho. Então, isso é uma questão muito preocupante. A outra questão é que essas mesmas exigências para a criação de súmulas e orientações para o Tribunal Superior do Trabalho foi estendida pela lei, e aí ela coloca aqui no parágrafo 3º e 4º, aos tribunais regionais do trabalho. Então, ficou aqui a possibilidade dos tribunais regionais do trabalho também editarem súmulas e orientações jurisprudenciais, mas submetem-se às mesmas regras rigorosas de criação de jurisprudência, né, de orientação do seu entendimento, submete-se às mesmas regras que a lei impôs ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, verifiquem que a mesma dificuldade que ocorre com o TST terão agora os tribunais regionais do trabalho nessa função de orientar, de uniformizar a jurisprudência. Só que os tribunais regionais do trabalho não têm a função uniformizadora, né? Não é da natureza da instância ordinária uniformizar a jurisprudência, né? Essa natureza e essa necessidade, ela está afeta ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, esta exigência que a lei faz aos tribunais regionais do trabalho para que apliquem as mesmas regras do TST para uniformizar a jurisprudência, não vejo grande prejuízo, até porque os tribunais regionais do trabalho não uniformizaram a jurisprudência nem quando poderiam, e também na legislação anterior que eles tinham esta faculdade, e nem agora, num período em que eles eram obrigados a fazer isso pela função uniformizadora, em que a lei estabelecia que as decisões dos tribunais regionais do trabalho que estivessem em desacordo com decisões de outras turmas do mesmo tribunal, que essas decisões fossem uniformizadas através de um processo de uniformização de jurisprudência interna. E só depois disso é que o processo viria, então, a ser submetido à análise do Tribunal Superior do Trabalho. Esta disposição, que me parece que era uma disposição que ajudava muito na uniformização da jurisprudência, que ela estava sendo até mesmo festejada por os aplicadores da lei, ela foi inexplicavelmente revogada e aqui aplicado a eles o mesmo rigor exigido para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, vejam que o que nós estabelecemos hoje, nessa nossa primeira conversa, foi um panorama, né, das funções do Tribunal Superior do Trabalho e carregamos um pouco, né, na função uniformizadora da jurisprudência. Naturalmente não vai, nesse tópico, nos sobrar tempo e talvez não seja nem o lugar apropriado, para discorrermos sobre as demais competências do Tribunal Superior do Trabalho, tais como a coletiva de dissídios individuais 2, que julga processos de outra natureza. Tamanha foi a nossa preocupação nesse tempo, né, de levar aos senhores um panorama geral, né, do funcionamento do tribunal a respeito da uniformização da jurisprudência, da uniformização dos entendimentos jurídicos para a aplicação da legislação trabalhista nacional no Brasil inteiro, em vários contextos, né, em várias situações fáticas, em vários, eu diria, contextos econômicos, porque isso também faz com que a legislação modifique, aliás, que os princípios sejam aplicados com mais flexibilidade, ou às vezes que a lei seja aplicada com mais rigor, ou seja, até o contexto econômico, né, faz com que o tribunal ele possa ter um direcionamento ou outro na aplicação da lei. Era isso que eu tinha para trazer para os senhores nesse tempo,
eu estimaria muito não só dar este panorama geral, mas ter a oportunidade também de descer a detalhes para que nós pudéssemos conversar mais sobre o Tribunal Superior do Trabalho, como funciona, inclusive, na prática, a atuação do advogado junto aos tribunais e a atuação do advogado para fazer com que, às vezes, o tribunal tome este ou aquele direcionamento nas questões de criação da jurisprudência e da uniformização jurisprudencial, né? Cabendo dizer que hoje é relevantíssima a função, inclusive, da OAB, relevantíssima a função dos órgãos de classe, né? E, principalmente, dos advogados, para atuar, inclusive, como amigo da corte, né? Como amicus curiae ou como assistente em processos em que o tribunal pretende uniformizar a sua jurisprudência. Eu estimaria poder falar muito mais sobre isso, mas eu tenho certeza que teremos oportunidade em outras conversas, em outras aulas, de descer um pouco mais a detalhes sobre como funciona essas questões no Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado.